Ninguém sabia quem ela era. Ninguém imaginava o que aquele dia esconderia. Mas um único gesto mudou o destino de uma criança e revelou um segredo capaz de transformar para sempre a vida de um poderoso milionário. O dia em que a vida de Sofia mudou para sempre começou como qualquer outro, com o sol dourando as ruas estreitas de Florença e o cheiro de café fresco escapando das cafeterias antigas, enquanto ela caminhava apressada para o trabalho, pensando mais nas contas atrasadas do que na beleza ao redor. Sofia era uma mulher simples, brasileira, vivendo na Itália havia poucos anos, trabalhando como cuidadora infantil e tradutora ocasional, carregando nos ombros uma coragem silenciosa e um humor leve que usava como armadura contra as dificuldades. Naquele mesmo bairro elegante, Lorenzo de Luca, um dos milionários mais respeitados da Itália, saía de uma reunião tensa ao telefone, sem perceber que sua pequena filha, Chiara, havia escapado da babá distraída. Em poucos minutos, o que parecia um descuido banal se transformou em desespero quando Chiara correu em direção à rua movimentada, assustada com o barulho de uma moto. Foi Sofia quem viu primeiro, largando a bolsa no chão e correndo sem pensar, sentindo o coração disparar enquanto o mundo parecia desacelerar ao redor dela. Ela alcançou a menina por um segundo de diferença, puxando-a para si no instante em que um carro passou veloz, arrancando um grito coletivo das pessoas ao redor. Chiara se agarrou ao pescoço de Sofia, chorando, enquanto Sofia tentava acalmá-la com palavras suaves e um sorriso tremido. Lorenzo chegou logo depois, pálido, com os olhos cheios de pavor e gratidão, abraçando a filha com força antes de olhar para a mulher que havia salvado tudo o que importava em sua vida. O encontro dos olhares foi intenso, carregado de algo difícil de explicar, como se aquele instante criasse um laço invisível entre eles. Sofia tentou brincar para aliviar a tensão, dizendo que Chiara tinha espírito aventureiro demais para uma manhã tão cedo, arrancando um meio sorriso de Lorenzo, apesar do susto ainda estampado em seu rosto. A partir daquele momento, nada mais seria simples. Lorenzo insistiu em agradecer, oferecendo ajuda, dinheiro, qualquer coisa, mas Sofia recusou com educação e um toque de ironia, dizendo que preferia um café forte e uma conversa tranquila a qualquer cheque. Ele riu pela primeira vez em dias, surpreendido pela leveza daquela mulher comum e, ao mesmo tempo, extraordinária. Nos dias seguintes, Lorenzo não conseguiu tirá-la da cabeça, nem o som da risada dela, nem a forma como falava com Chiara com carinho e firmeza ao mesmo tempo. Sofia, por sua vez, tentava convencer a si mesma de que aquilo não passará de um encontro inesperado, mas sentia o corpo reagir só de lembrar do olhar intenso dele, da postura segura, do charme discreto que ele carregava sem esforço. Quando Lorenzo apareceu novamente, convidando-a para trabalhar como cuidadora fixa de Chiara, Sofia riu nervosa, achando exagero, mas acabou aceitando após perceber que precisava da oportunidade. A convivência diária aproximou os dois de maneira natural, cheia de silêncios carregados, conversas longas na cozinha à noite e pequenos gestos que diziam mais do que palavras. O desejo surgia contido, nunca explícito, em toques rápidos de mãos, em olhares que demoravam mais do que o necessário, em suspiros que vinham sem aviso. Entre uma brincadeira de Chiara e outra, surgiam momentos quase engraçados, como quando Sofia derrubou farinha em Lorenzo durante um jantar improvisado, arrancando gargalhadas sinceras e quebrando barreiras que ele nem sabia que tinha. Mas, por trás da leveza, existiam segredos, medos e um passado que Lorenzo escondia com cuidado, enquanto Sofia lutava contra a sensação de não pertencer àquele mundo luxuoso. Ainda assim, algo crescia entre eles, lento e inevitável, como uma chama discreta que prometia incendiar tudo ao redor. E naquela casa elegante, onde antes reinava apenas o silêncio e a distância emocional, começava a nascer uma história de amor improvável, marcada por drama, desejo contido, risos inesperados e a certeza de que o destino já havia feito sua escolha. A rotina na casa dos de Luca começou a ganhar um ritmo inesperadamente acolhedor, e Sofia percebeu isso logo na primeira semana, quando deixou de se sentir apenas uma funcionária e passou a ocupar espaços invisíveis que antes estavam vazios naquela mansão elegante. Chiara se apegou a ela com uma facilidade comovente, chamando-a para dividir segredos infantis, histórias inventadas e risadas soltas que ecoavam pelos corredores frios da casa. Lorenzo observava tudo à distância, fingindo concentração no trabalho,
mas atento a cada gesto de Sofia, a forma como ela transformava tarefas simples em momentos leves, usando humor e carinho como se fossem dons naturais. Ele se pegava sorrindo sozinho ao ouvir gargalhadas vindas do jardim, algo raro desde a morte da esposa, lembrança que ainda pesava em seu peito como uma sombra silenciosa. Sofia, por sua vez, tentava manter os pés no chão, repetindo mentalmente que aquele homem não fazia parte de seu mundo, mas o corpo traía seus pensamentos sempre que ele se aproximava demais. Havia uma tensão suave entre eles, quase divertida, como quando Lorenzo tentava cozinhar para impressionar e acabava criando pratos desastrosos, enquanto Sofia fingia ser uma crítica gastronômica exigente, arrancando risos genuínos dele. Em uma dessas noites, após colocarem Chiara para dormir, os dois ficaram na cozinha conversando até tarde, compartilhando histórias pessoais, medos e pequenas confissões que surgiam sem esforço. Lorenzo falou sobre a solidão disfarçada de sucesso, sobre como o dinheiro não preenchia o silêncio das noites longas, e Sofia ouviu com atenção, sentindo o desejo de confortá-lo crescer dentro de si. Quando foi a vez dela, contou sobre o Brasil, sobre recomeços difíceis, sobre aprender a rir para não chorar, e Lorenzo se viu admirando não apenas sua beleza simples, mas a força escondida em cada palavra. O clima mudou de forma sutil, os olhares se demoraram mais do que deveriam, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Um toque acidental de mãos fez ambos prenderem a respiração, e Sofia afastou-se primeiro, tentando disfarçar com uma piada sobre o cansaço, enquanto o coração batia acelerado demais. Lorenzo respeitou o recuo, mas passou a noite em claro, lutando contra o desejo crescente e a culpa por sentir algo tão intenso novamente. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou, e pequenas cenas quase íntimas se repetiam, como quando ele a observava arrumar o cabelo distraidamente ou quando ela percebia o olhar dele seguindo seus movimentos. Havia uma sensualidade contida, nunca explícita, presente em gestos simples, em vozes mais baixas, em sorrisos carregados de intenção. Ao mesmo tempo, surgiam momentos de humor involuntário, como quando Chiara, inocente, perguntou se eles eram namorados, deixando Sofia vermelha e Lorenzo completamente sem reação. A resposta atrapalhada arrancou risadas, mas também deixou uma pergunta no ar que nenhum dos dois ousava responder. Sofia começava a se sentir parte daquela família improvisada, e isso a assustava tanto quanto a encantava. Lorenzo, dividido entre o medo de se apegar e a vontade de se permitir sentir novamente, passou a perceber que Sofia não apenas cuidava de sua filha, mas também, sem saber, tocava feridas antigas que começavam a cicatrizar. Em uma tarde chuvosa, presos dentro de casa, uma conversa banal se transformou em algo mais profundo, e a proximidade física aumentou sem que percebessem. O ar ficou denso, os corpos conscientes um do outro, e por um instante pareceu inevitável ultrapassar a linha invisível que os separava. Mas novamente, o destino interveio de forma quase cômica, com Chiara surgindo de repente, pedindo ajuda para encontrar um brinquedo, quebrando o clima e arrancando risadas nervosas. Aquela interrupção, embora engraçada, deixou claro que o que crescia entre Sofia e Lorenzo já não podia mais ser ignorado. Ambos sabiam que algo estava prestes a mudar, e que, cedo ou tarde, teriam que enfrentar sentimentos que já não cabiam mais em olhares escondidos ou conversas noturnas. O amor começava a se desenhar ali, entre o drama silencioso do passado, o desejo contido do presente e a esperança tímida de um futuro que insistia em nascer. A mudança que ambos pressentiam chegou de forma inesperada, em uma noite aparentemente comum, quando a casa estava silenciosa demais e Chiara dormia profundamente depois de um dia cheio de brincadeiras. Sofia descia a escada devagar, usando uma blusa simples e o cabelo preso de qualquer jeito, sem imaginar que Lorenzo a observava do escritório, sentindo o coração acelerar por motivos que já não conseguia disfarçar. Ele a chamou para conversar, dizendo que precisava agradecer novamente por tudo o que ela fazia por sua filha, mas os dois sabiam que havia muito mais por trás daquele convite. Sentaram-se na sala, mantendo uma distância educada no sofá grande demais para conter a tensão que pairava no ar. Lorenzo começou falando de negócios, de viagens, de compromissos que o afastavam de casa,
enquanto Sofia respondia com comentários leves, tentando manter o clima sob controle com pequenas doses de humor. Aos poucos, a conversa escorregou para territórios mais pessoais, e Lorenzo confessou que sentia medo de se apegar, medo de perder novamente, medo de parecer fraco diante de alguém que enxergava além de sua fortuna. Sofia ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de compaixão e desejo crescer dentro dela, percebendo que aquele homem poderoso também carregava fragilidades profundas. Quando ela falou, foi sincera ao admitir que se sentia deslocada naquele mundo luxuoso, que às vezes achava que tudo era grande demais para alguém como ela, inclusive os sentimentos que surgiam sem pedir permissão. O olhar entre eles se intensificou, e o espaço no sofá pareceu diminuir conforme Lorenzo se aproximava lentamente, como se pedisse permissão sem usar palavras. Sofia não recuou dessa vez, sentindo o calor do corpo dele, o perfume discreto, a respiração próxima demais para ser ignorada. O toque aconteceu de forma natural, uma mão dele encontrando a dela, os dedos se entrelaçando com cuidado, como se ambos temessem quebrar algo precioso. O beijo veio suave, contido, carregado de emoção e desejo reprimido, sem pressa, sem excessos, apenas a confirmação silenciosa do que já era impossível negar. Sofia sentiu o corpo reagir de forma intensa, mas manteve a lucidez, sabendo que aquele momento precisava ser respeitado e protegido. Lorenzo, embora tomado pela vontade de ir além, mostrou um autocontrole que a surpreendeu, encostando a testa na dela e respirando fundo, como se tentasse memorizar cada segundo. O clima, apesar de carregado, foi quebrado de maneira inesperadamente engraçada quando o celular de Lorenzo começou a tocar com um toque antigo e exageradamente alto, fazendo os dois se afastarem rindo nervosamente. A risada compartilhada trouxe leveza, lembrando-os de que, apesar da intensidade, ainda eram duas pessoas tentando se entender. Nos dias seguintes, o relacionamento ganhou uma nova camada, feita de olhares cúmplices, toques rápidos e uma intimidade crescente que se manifestava nos detalhes do cotidiano. Havia uma sensualidade presente em gestos simples, como quando Lorenzo passava por Sofia na cozinha e a mão dele roçava levemente em sua cintura, ou quando ela ajeitava a gravata dele antes de uma reunião importante. Ao mesmo tempo, surgiam conflitos internos, dúvidas e inseguranças, principalmente quando Sofia percebia olhares curiosos de funcionários e comentários velados que a faziam questionar seu lugar ali. Lorenzo, atento, tentou protegê-la, mas também enfrentava seus próprios dilemas, dividido entre assumir o sentimento e preservar a imagem impecável que sempre manteve. O humor continuava surgindo nos momentos mais improváveis, como quando Chiara começou a vigiar os dois, fazendo comentários inocentes que deixavam Sofia sem graça e Lorenzo completamente desconcertado. Apesar das risadas, havia decisões difíceis se aproximando, e ambos sabiam que aquela relação não poderia permanecer escondida por muito tempo. O amor, agora declarado em gestos e silêncios, exigia coragem, e o próximo passo poderia aproximá-los ainda mais ou colocar tudo em risco. No fundo, Sofia sentia que já não havia volta, e Lorenzo começava a aceitar que, pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a apostar tudo não nos negócios, mas no coração. A tensão que vinha se acumulando finalmente encontrou espaço para explodir quando Lorenzo decidiu tornar pública, ao menos dentro de casa, a relação que começava a ganhar raízes profundas demais para continuar escondida. Ele chamou Sofia para conversar numa manhã calma, enquanto Chiara estava na escola, e falou com uma honestidade firme, dizendo que não queria mais viver dividido entre o que sentia e o que aparentava ser. Sofia ouviu com o coração apertado, sentindo orgulho daquela coragem, mas também um medo silencioso de tudo o que poderia mudar a partir dali. Quando os funcionários perceberam a proximidade entre os dois, os olhares curiosos surgiram, alguns carregados de julgamento, outros apenas de surpresa, e Sofia sentiu o peso invisível das diferenças sociais recaírem sobre seus ombros. Lorenzo tentou blindá-la, fazendo questão de demonstrar respeito e cuidado em cada gesto, mas sabia que não poderia controlar a forma como o mundo reagiria. Entre eles, no entanto, a conexão se intensificava, transformando momentos simples em algo carregado de significado, como jantares tranquilos que terminavam em conversas longas à luz baixa, com risadas suaves e silêncios cheios de promessas. O desejo crescia de forma madura, contida,
manifestando-se em beijos mais demorados, abraços que aqueciam demais e olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Em uma noite especialmente silenciosa, quando a chuva caía fina do lado de fora e a casa parecia isolada do mundo, eles se permitiram ir um pouco além, explorando a intimidade com cuidado e entrega, sem pressa, sem excessos, deixando que o sentimento conduzisse cada gesto. Não houve promessas vazias nem palavras grandiosas, apenas a certeza compartilhada de que aquilo era real, intenso e transformador. O momento foi interrompido de forma quase cômica quando o alarme da cozinha começou a tocar por causa de um prato esquecido no forno, fazendo os dois rirem como adolescentes, quebrando o clima com leveza e lembrando-os de que o amor também se constrói nesses instantes imperfeitos. Apesar da felicidade crescente, o drama não tardou a se apresentar quando uma antiga aliada de Lorenzo, ligada ao mundo dos negócios e ao passado dele, reapareceu com intenções mal disfarçadas. A presença daquela mulher elegante e confiante despertou inseguranças em Sofia, que começou a questionar se realmente pertencia àquele universo sofisticado e cheio de armadilhas sociais. Lorenzo percebeu a mudança no comportamento dela, os silêncios mais longos, os sorrisos menos espontâneos, e tentou tranquilizá-la, afirmando que o passado não tinha mais espaço em sua vida. Ainda assim, um mal-entendido causado por conversas fora de contexto e olhares interpretados de forma errada criou uma distância dolorosa entre os dois. Sofia, ferida, pensou em ir embora, acreditando que talvez fosse melhor sair antes que o coração se quebrasse por completo. O humor apareceu de forma inesperada quando Chiara, percebendo o clima estranho, decidiu resolver a situação, trancando-os acidentalmente na biblioteca durante uma brincadeira, forçando-os a conversar. Entre risos nervosos e tentativas frustradas de abrir a porta, as verdades vieram à tona, as inseguranças foram expostas e os sentimentos reafirmados com sinceridade. Quando finalmente conseguiram sair, estavam mais unidos do que antes, conscientes de que o amor que nascia ali precisava enfrentar desafios para se fortalecer. Sofia percebeu que não era apenas uma visitante naquele mundo, mas alguém que havia transformado aquela casa e aquelas vidas. Lorenzo, por sua vez, entendeu que amar significava escolher todos os dias, mesmo diante do medo. O que os esperava ainda era incerto, mas a promessa silenciosa entre eles era clara. Não fugiriam mais do que sentiam, custasse o que custasse. O amanhecer trouxe uma calma diferente para a casa dos de Luca, como se as paredes tivessem aprendido a respirar aliviadas depois de tantos dias de tensão, e Sofia acordou com a sensação de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Ela caminhou até a cozinha ainda sonolenta, encontrando Lorenzo já acordado, preparando o café de forma desajeitada, tentando parecer casual enquanto a observava por cima da xícara. O sorriso que trocaram foi simples, mas carregado de promessas, e naquele instante ambos souberam que não queriam mais fugir do que sentiam. A conversa que se seguiu foi madura, honesta, cheia de pequenas confissões e risadas tímidas, nas quais decidiram enfrentar juntos as diferenças, os julgamentos e os medos que ainda insistiam em aparecer. Lorenzo deixou claro que não pretendia esconder Sofia de ninguém, nem de si mesmo, e ela, com o humor que sempre a salvava, disse que só aceitaria esse amor se pudesse continuar sendo quem era, com seus erros, suas piadas fora de hora e sua coragem improvisada. Ele riu, concordando sem hesitar. O dia transcorreu leve, com Chiara voltando da escola cheia de histórias e uma alegria contagiante que parecia confirmar que aquela união fazia sentido. À tarde, Lorenzo convidou Sofia para um passeio simples, longe do luxo, caminhando por ruas antigas onde ninguém os conhecia, compartilhando sorvetes e conversas banais que, paradoxalmente, significavam tudo. A proximidade entre eles era natural, feita de mãos dadas, olhares demorados e um desejo sereno que não precisava de pressa nem exageros. Quando a noite caiu, voltaram para casa com o coração tranquilo, e foi ali, no silêncio confortável do quarto, que se permitiram uma entrega mais profunda, guiada por carinho, respeito e uma intimidade construída aos poucos. Não houve necessidade de palavras elaboradas, apenas a troca sincera de sentimentos que se traduzia em gestos suaves, respirações sincronizadas e a certeza de que aquele encontro era mais do que físico, era a união de duas histórias feridas que finalmente encontravam descanso. Depois, ficaram abraçados, rindo baixo de pequenas bobagens,
como o fato de Lorenzo ainda ser péssimo na cozinha e Sofia prometer ensinar tudo a ele, desde que ele aceitasse errar sem reclamar. Nos dias seguintes, a vida ganhou um novo ritmo, com Lorenzo assumindo publicamente o relacionamento e enfrentando comentários com firmeza e elegância, enquanto Sofia se fortalecia ao perceber que não precisava se diminuir para caber naquele mundo. A antiga aliada do passado se afastou, entendendo que não havia mais espaço para jogos, e a casa se encheu de uma harmonia antes desconhecida. Chiara, observadora e espontânea, declarou que gostava de ver o pai sorrindo daquele jeito, arrancando lágrimas discretas de Sofia e um abraço apertado de Lorenzo. Meses depois, em uma tarde ensolarada no jardim, Lorenzo surpreendeu Sofia com um pedido simples, longe de formalidades excessivas, falando de amor como quem fala de escolha diária, de parceria e de futuro. Sofia respondeu com lágrimas, risadas e um sim cheio de emoção, brincando que tinha salvado a filha dele por acaso, mas que agora era ele quem estava salvando seu coração. O final não foi marcado por riqueza ou grandes eventos, mas por algo muito mais valioso, a construção de uma família improvável, unida por afeto, respeito e bom humor. E assim, aquela mulher comum que um dia correu sem pensar para salvar uma criança descobriu que, ao fazer isso, havia mudado o destino de todos, inclusive o seu, encontrando um amor verdadeiro, intenso e feliz, exatamente onde menos esperava. O tempo passou com a leveza de quem aprendeu a viver sem pressa, e a família de Luca cresceu de um jeito que ninguém poderia ter previsto naquele dia distante em que tudo começou com um ato de coragem. A casa, antes silenciosa, agora despertava todas as manhãs com vozes infantis, passos apressados pelo corredor e risadas que se misturavam ao cheiro de café e pão recém-assado. Sofia, com um avental manchado de farinha e um sorriso cansado, tentava organizar o caos enquanto chamava as crianças para a mesa, fazendo piadas sobre como aquele não era exatamente o plano de vida que ela imaginara, mas com certeza era o melhor. Chiara, agora mais velha e responsável, ajudava a cuidar dos irmãos menores, orgulhosa de dizer que tinha sido a primeira a ser salva por Sofia e que, por isso, aquela família existia. Os mais novos herdaram o humor da mãe e o olhar intenso do pai, transformando qualquer dia comum em uma pequena aventura. Lorenzo observava tudo com emoção contida, percebendo que a verdadeira fortuna que havia construído não estava nos negócios, mas na vida pulsando ao seu redor, nos abraços apertados e nas discussões bombas sobre quem iria lavar a louça. À noite, quando finalmente o silêncio voltava a ocupar a casa, Sofia e Lorenzo sentavam-se juntos, exaustos e felizes, compartilhando olhares cúmplices e lembrando do caminho improvável que os levará até ali. O amor entre eles se tornará mais profundo, fortalecido pelos desafios da maternidade e da paternidade, pela parceria diária e pela certeza de que haviam escolhido um ao outro repetidas vezes. Sofia gostava de dizer, rindo baixo, que salvou uma criança e acabou ganhando uma família inteira, enquanto Lorenzo a abraçava, agradecido por aquele acaso que mudou tudo. Os anos seguiram com imperfeições, alegrias e aprendizados, mas sempre guiados por um sentimento sólido e verdadeiro. E assim, naquela casa cheia de vida, ficava claro que o maior milagre daquela história não foi apenas um resgate em meio ao trânsito, mas a construção de um lar onde o amor se multiplicou, transformando dois destinos solitários em uma família completa, unida e profundamente feliz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que você achou, compartilhe com quem ama histórias intensas e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos cheios de amor, drama e finais surpreendentes.